iniciando mais um vlog para este canal, o vlog da semana, voltando aí à rotina, a gente tentando entrar nos eixos pós ano novo. Tô entrando nos eixos, gente, a alimentação já tá mais ok, mas assim, como eu sempre falo aqui pra vocês, a gente vai indo aos poucos. E aí ontem, minha amiga veio aqui, que ela só não esquece a cabeça dela porque é grudada no pescocinho, e ela esqueceu o carregador, ela esqueceu a necessaire. Vocês também são esquecidas? Eu confesso que eu sou pra algumas coisas, eu sou meio perdida geograficamente falando, então assim, quando eu e o Rafa sai por aqui, pela rua, pelo Brasil, pelo mundo, é ele que é o meu guia, gente. A minha bússola, ela é bem complicadinha. E aí, minha amiga veio aqui, gente, ela trouxe meu presente de aniversário. Eu fiquei tão feliz que ela trouxe umas coisinhas. Ela falou assim, amiga, eu só não te dei antes porque eu queria juntar tudo. E aí, quando eu dei o presente pra ela, eu também fiz a mesma coisa, porque tava faltando chegar um. Eu falei, amiga, assim que chegar, eu dou um jeito de enviar pra você. E aí, gente, o que ela me deu? Ela me deu um body splash, que é o primeiro body splash que eu tenho, gente, da Virgínia. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Pera que eu vou focar. Aqui, é o primeiro body splash, gente, que eu tenho da Virgínia. Eu nunca tive nenhum body splash dela, porque aqui todos os shoppings que tem perto da minha casa não tem o quiosque, assim, gente. Aí eu morro de medo de comprar sem experimentar. E aí ela falou que ela me deu o Heaven Blue, esse, porque eu amo coisa que tem nota de coco. E aí esse, é uma delícia, gente. É cheiro de mulher, assim, sabe, poderosa, mulher chique. Enfim, eu falei, amiga, vou usar. Assim, eu amei, gente, eu amei, porque eu gosto de tudo que tem nota de coco. Por isso que eu amo tanto o perfume Hypnotic Poison, porque ele tem ali um coco ali, enfim, eu amo. Aí eu amei. Ela me deu outro body splash, ela falou que tinha comprado um, só que aí eu fiquei falando muito de um outro. Que o local que ela trabalha, ela consegue sentir os cheiros e tudo mais dos body splashes e tudo mais. E aí eu teria que sair de casa, ir num shopping que tem. Aí eu só falei, amiga, a Kéfera lançou alguns body splash que eu tô intrigada. Eu queria saber o cheiro desses body splash, porque ainda por cima o diferencial dele é que ele tem uma função anti-odor, né? Então você passa ele antes de ir pra academia, que ele vai ajudar você ali a ficar sempre cheirosíssima, né? Não que eu naturalmente, eu acho que eu transpiro ao ponto de ficar com uma nhaca, sabe? Assim, de sentir que tá me incomodando. Mas eu tenho aquele incômodo de, quando eu estou suada, quando eu fico com aquele incômodo. Nossa, será que eu ainda tô cheirosa? Que eu passei negócio pra vir pra academia, será que eu tô cheirosa? E aí ela promete, né, com esses body splashes da Yuli, que ela lançou 3, que ele tem esse componente anti-odor, e eu me interessei muito. Eu falei, amiga, vê aí o que você acha. Aí minha amiga experimentou este amarelinho aqui, e ela experimentou também o vermelho desse e o roxinho. Ela falou, amiga, não gostei do amarelo, não gostei do vermelho. O que eu mais gostei foi o roxinho. Aí eu falei, amiga, então beleza, um dia que eu estiver passando na C&A ou na Renner, esses lugares assim que tem, eu pego, paro e experimento. Gente, eu parei pra experimentar onde tinha os body splashes quando eu fui. Acho que foi, não lembro o shopping que eu fui. Gente, eu me apaixonei por este body splash, que eu considero ele já minha identidade. Eu quero ir pra academia e as pessoas falaram, gente, quem que é essa mulher cheirosa, né? E essa pessoa sou eu. Eu quero, quando sentir esse cheiro, lembra que sou eu. Minha amiga não gostou. Então, só antes de falar algumas coisas sobre esse body splash, os 3 body splashes que a Kéfera lançou, eles são bem diferenciados. Então, assim,
Ou você vai falar que é os melhores body splashes que você já experimentou no momento, como eu acho que é pra mim, ou você vai falar que é os piores body splashes realmente que você já experimentou, porque ela quis fugir muito da linha dos body splashes. Hoje em dia, você encontra os body splashes de todas as meninas aí que lançaram muito semelhantes. Por quê? Porque é o cheiro que a maioria ali das pessoas, né, um cheiro docinho, um docinho frutado, que é o cheiro que a maioria das pessoas realmente gostam. Então a galera faz body splash do que tá no hype, do que é o que a maioria gosta. Nem todo mundo quer arriscar com algo novo. E esse que a Kéfera fez, eu acho que o roxo é o que mais agrada a galera, porque ele é um cheiro um pouco mais comum, né, comparado com esses três. Então esse, gente, ele lembra muito os estilos de perfume árabe, porque ele tem um leve incensado, só que na minha pele ele fica um doce de canela com gengibre. É isso, gente. Ai, quer definir a Mona Lisa como pessoa? Ela é canela, ela é gengibre, ela tem acidez, mas ela tem essa doçura. Gente, eu tô pronta pra fazer meu body splash. Enfim, este é o meu body splash. Isso poderia ser facilmente uma publi maravilhosa para Kéfera? Sim, poderia. Mas não temos ainda cacife para isso, porém o que é bom tem que ser falado. E, gente, o Rafa amou também isso daqui num grau, porque eu acho que por ele ter canela, ele ser levemente incensado e ter esse gengibre, eu acho ele um pouco afrodisíaco também, de verdade. Até pra mim que cheira, eu fico assim, nossa, Mona Lisa, que delícia que você é. E aí a minha amiga ouviu tanto eu falar desse body splash que ela me deu. E, gente, tem muita gente que fala que é horrível, que odeia, né? Então, essa linha da Kéfera, ela é bem única. Então, assim, você tem que ir, você tem que experimentar e, assim, passa na pele e também vê como fica depois. Porque, às vezes, a saída do perfume, ela é de um jeito. Depois que como fica na sua pele, fica de outro jeito. Eu tenho um perfume aqui, que eu já falei pra vocês, que é um da Marina de Bourbon, que é o Classique, que eu sempre falo pra vocês que é o cheiro de véia da Araci Balabaliando, sai de baixo, essas véias, essas tia rica. E em mim, por mais que ele tenha uma saída muito floral, ele tem uma pegada floral, ele fica com mel na minha pele, ele fica puro mel, porque ele tem uma nota docinha de mel. A saída dele eu não gosto, mas como ele fica na minha pele, fica muito bom. E na minha amiga já fica muito floral o perfume. Então, assim, ainda é bom ver como que fica na sua pele, se fica bom, enfim. Eu fiz essa propaganda gratuita pro meu body splash preferido da vida. E eu, gente, eu não só gostei desse, como eu gostei também até do vermelho, que ele é um perfume 100% incensado. Imagina que é incenso, que você tá tacando incenso em você. Ele tem essa pegada que hoje é muito as pegadas de muitos perfumes aí árabes que estão em alta. Então a Kéfera, ela quis fazer realmente body splashes diferenciados e sair do tradicional que a maioria da galera gosta. Então eu provavelmente vou comprar a linha inteira, e o legal dessa linha é que tem uns pequenininho que vem com chaveirinho para você colocar na bolsa de academia. Então você vai pra academia, se você quiser retocar, para você ter certeza que você tá cheirosa, você vai e ainda pega o pequenininho. Gente, primeira vez que eu tô falando aqui pra vocês que eu vou comprar body splash. E detalhe, a fixação é absurda, porque eu até falei pro Rafa que eu acordei no outro dia, depois de ter passado, e ele falou que o cheiro ainda tava em mim. Esse da We Pink, a fixação também é muito boa, gente, é de verdade. Eu cheguei a passar ele e ele fixou muito mais do que alguns outros que eu tenho aqui. Eu tenho o body splash da L'Occitane, esse é o mais fresquinho. Eu tenho outros da Renner, que eu também gosto, esse Summer Sun, ele tem uma pegada também de coco. Vocês já viram que eu sou uma pessoa meio que assim, a louca dos coco, né? Eu gosto bastante. Tem alguns outros que eu comprei de marcas menores, assim, que eu gosto, que também tem uma pegada ou mais de planta, que eu gosto, ou mais com coco, com alguma nota assim que eu gosto bastante.
ou esses perfumes realmente também com uma pegada mais árabe forte que eu gosto. Fora isso, gente, ela me deu um esmalte belíssimo, que provavelmente eu vou pintar as minhas unhas com ele. Eu vou passar um preto e depois eu passo ele. Ele é um preto intergaláctico, então ele tem um metalizado assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, ele é um preto que tem um metalizado. E aí eu acho que fica muito bonito. Ela me deu esse esmalte e me deu um livro, gente. Olha, Mist Burn. Mist Burn dele, o maioral, Brandon Sanderson. Gente, eu já estava para ler livros do Brandon há muito tempo. E a minha amiga sabia que esse estava na nossa lista, porque é um dos livros que a gente quer ler no nosso clubinho do livro. A gente já tinha colocado que vai ser um dos livros do nosso clubinho do livro, é que a gente já tem um próximo encaminhado, e aí talvez esse daqui seja, né, esteja aí na lista. E aí eu só não quero mais ter livros, porque eu tenho FOMO, gente. Se eu tiver um monte de livro, eu fico com esse FOMO de que eu não vou dar conta de ler os livros. Então eu prefiro hoje ter menos livros, aí eu dou conta dos livros que eu tenho, e aí depois eu compro os mais livros, sabe? Se eu tivesse Kindle para ler, talvez fosse diferente, mas livro físico, eu falei, amiga, ainda bem que você me deu este será o último livro que entrará nessa estante. Eu inclusive arrumei a minha estante, tá super bonitinha. Tem assim toda a parte que eu deixei vaga para os livros novos que eu tô lendo agora, que vai entrar ali. E aí os livros desse ano que passou, 2005, eu já desci eles para ficar ali numa ordem bonitinha, para depois eu não misturar os livros do ano, enfim, eu não saber ali quantos livros aí que eu tô lendo, o que eu tenho para ler. Outra coisa gente, o meu planner deste ano chegou. Ai, gente, eu tô tão feliz, porque assim, este planner é basicamente um planner que eu compro ele há anos. Eu já tive outros planners, já tive da Tilibra, já tive alguns outros, mas esse daqui, dessa marca que chama Meu Plano Perfeito, eu já tive vários, assim, dessa marca específica, eu já tive vários dele. E aí eu falei, gente, ano passado eu falei que eu não ia comprar planner, e se você voltar no início desse ano, você vai ver eu falando, esse ano eu decidi que eu não vou comprar planner, porque eu acho que dá pra eu me organizar num caderno assim, em branco, bonitinho. Gente, não dá. Eu tentei, e aí eu me lembro que na época eu paguei minha língua, foi um vídeo do início do ano, e eu falei, gente, paguei minha língua, vou ter que comprar um planner. Só que na época, como já tava ali em fevereiro / março, eu não queria comprar um planner caro, os planners já tinham sido vendidos e tal, não queria comprar pela internet. Eu fui na Americanas e comprei um assim, básico do básico. Mas eu me prometi que 2026 agora, eu ia comprar meu planner, porque eu vi que realmente eu não consigo ficar sem planner. E eu sou muito do papel. Eu gosto de planejar tudo no papel, gente. Eu não sou muito... para algumas coisas, eu sou bem digital. Gosto de fazer digitalmente algumas coisas. Agora, para outras, eu sou muito do papel. E planejamento é isso. E esse planner, gente, ele é tão completinho para mim. E os modelos atuais dele vieram com atualizações muito boas, que eu vou fazer questão de mostrar para vocês agora bonitinho, para vocês verem realmente como que é bem organizado, como que é tudo bem bonitinho. Eu vou mostrar para vocês, porque vale muito a pena, sabe? Inclusive hoje eu vou pegar para organizar já o meu ano, a minha semana, inclusive para ver os conteúdos que eu vou começar realmente deixar tudo organizado a semana para vocês. E o bom dele é que não dá para você organizar só trabalho, dá para você organizar a sua vida realmente nele. Então, para quem gosta realmente de organização, e para quem também não gosta, mas você quer se organizar, eu indico, gente, porque parece besteira, mas organização dá clareza mental. Clareza mental ajuda muito na nossa saúde mental e no bem-estar. Pode parecer besteira, mas não. Tem uma moça na Netflix, eu esqueci o nome do seriado, mas ela fala muito sobre como a limpeza da nossa casa, a organização da nossa casa, né, ela reflete muito o nosso estado de espírito. E hoje, gente, eu acredito muito nisso. Se a minha casa tá organizada, eu sou muito mais uma pessoa elevada do que quando a minha casa, de repente, ficou uma bagunça ou tá uma bagunça. Ó, gente, a capa dele é assim, é uma capa dura, ó.
Então, assim, muito lindo e é fosco com brilhoso ao mesmo tempo. Essa parte é fosca, essa parte é brilhosa. Então, você entra aqui, você já, né, coloca o seu nome e os contatos. E o bom é que aqui, gente, dá pra você organizar tudo, né? E aqui, inclusive, tem um plano, inclusive, de leitura para a Bíblia, para quem, né, tem o hábito de ler de manhã. Eu não tenho, né, esse hábito, então essa parte aqui eu pulo. E aqui sim já começa realmente a parte da organização. Eu achei legal porque aqui eles fazem uma sugestão de limpeza, né, na casa já organizada. E eu achei super legal porque é muito parecida com a que eu já fazia. Aqui tem uma roda da vida, que eu achei muito legal, né, dá para você avaliar melhor a sua saúde física, intelectual, emocional, profissional, financeira. E tem mais as outras partes aqui também de saúde afetiva, que faz parte aí da roda da vida e que aí você vai poder, ó, o resultado final aqui, você já vai poder avaliar. Aqui são as metas do ano, que você vai poder colocar metas pessoais, metas profissionais e metas familiares. Aqui dá para fazer também metas de leitura, mas aí eu já tenho, né, um caderno de leitura já. Aqui aniversários para colocar, consultas, exames, bem completinho. Aqui a parte também do nosso ciclo menstrual que dá para controlar. Aqui também eu achei legal que é um controle de hábitos, né? Então, se você tá buscando esse ano, por exemplo, ingerir mais água ou, por exemplo, ir mais na academia. Hoje você praticou exercício físico, você vai e coloca pinta o quadradinho aqui de verde. O dia que você não vai, você, por exemplo, pinta de vermelho. Então, anualmente você tem esse controle aí de o quão bem você foi aí no seu ano, controlando melhor, né, esse seu hábito, que seria o foco aí do ano. E aqui, enfim, começa, gente, janeiro. Aqui tá meu mês, né, e aqui tem o adesivo. Os adesivos estão aqui na parte de trás, né, então eu vou e colo ali já o mês de janeiro. Isso é que eu acho legal também, porque dá pra você ter esse controle. Deixa eu ver, cadê? Aqui, janeiro. Ele já fica aqui como primeiro mês. Vou colocar as minhas prioridades para esse mês, se eu tiver algum tipo de objetivo, tarefa, né? Aqui também tem a visão total do mês, né? Como se fosse um plannerzinho invertido, assim, que você pode fazer um controle. Aqui também, nesse mês de janeiro, dá para eu ter um controle de finanças aqui. Aqui ainda tem uma parte mais religiosa também. E aqui dá para fazer o planejamento semanal. E aí, gente, cada uma desses daqui é um mês do ano, né? Então, esse rosinha aqui que passamos é janeiro, aí vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que é esse último mês aqui. E é isso, gente, tem uma bolsinha também aqui para se você quiser colocar alguma coisa. Mas o planner inteiro é esse, gente. Eu acho bem prático, bem funcional. Dá para você basicamente organizar aí sua vida inteira. Vou finalizar mostrando o quê, gente? Hoje eu começo a fazer meu pilates. Tô bem feliz, falei que né, a prática esportiva, vamos dizer assim, os exercícios físicos novos que eu resolvi fazer junto com a musculação. Ano passado eu fiz a yoga, né? E aí, esse ano eu resolvi me dedicar ao pilates. Chegaram alguns pezinhos pequenininhos, esse aqui é de 1 quilo, e chegaram também umas caneleiras, né? Eu comprei essa, mas também comprei uma outra que tá pra chegar, que é uma menorzinha. Então, já tem algumas coisas pra eu fazer já hoje, já dá pra eu começar a fazer, mas tem outras coisas pra chegar e depois eu vou mostrando pra vocês. E assim, gente, vocês podem estar pensando, nossa, 1 quilo só, né? É nada. Pois bem, fui fazer uma aula aqui em casa experimental com um pezinho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu pego ele. Aqui, ó, já encontrei. Esse daqui, ele tem 2 quilos, esse. Basicamente, ele tem 2 quilos. Gente, eu morri para fazer com esse de 2 quilos, porque eu estava subestimando o Pilates. Vou falar aqui para você que eu subestimei o senhor Pilates. Que eu falei assim, não, porque, poxa, na academia eu vou fazer aqui, eu pego 7 quilos, eu vou fazer aqui, eu pego 10 quilos. Gente, o Pilates, ele é diferente. É muito movimento que você tem que sustentar, você tem que ficar, ou é muito tempo que você fica repetindo aquele movimento. Então, o 1 quilo, que
era para ser algo pequeno, algo que você não vai sentir, você sente muito, sabe? Muito mesmo. E hoje, ainda por cima, tive uma noite que não foi das melhores noites bem dormidas. Eu costumo acordar relativamente cedo, só que eu já acabei acordando um pouco mais tarde, porque eu realmente dormi mal. Rafa teve um sonho, não sei se foi pesadelo, aí ele me acordou. Aí quando ele me acordou, eu não consegui dormir mais, gente. Aí fiquei sem dormir. Aí quando foi hoje de manhã, eu dormi um pouquinho mais assim, enfim. Tive já a minha primeira noite de sono mal dormida do ano. Mas é isso, gente, faz parte. Hoje ainda vou fazer o quê? Agora eu vou ir almoçar, que eu estou com muita fome, exatamente porque eu acordei muito cedo. Eu fiquei muito tempo sem comer e aí agora estou já com fome. Depois eu vou realmente como hoje é dia de superiores, eu consigo acasalar com o Pilates, que é o que eu tô fazendo agora, né? Então eu vou pra musculação e depois faço meu Pilates também, e aí vou trazendo vocês nesse meu dia aí de hoje. E é isso, gente. Terçamos, bora viver, bora iniciar a nossa terça-feira. Amigas, terminei o Pilates como? Suadíssima, acabadíssima. Porém, gente, eu fiz um Pilates teste, sem ser hoje, né? Que eu comecei realmente como se fosse um desafio de 2 semanas. Mas o que eu fiz de uma outra moça, que é para uma outra plataforma, eu senti que foi mais hard o treino, sabe? Senti que é mais intenso. Esse de hoje eu achei relativamente ok, sabe? Eu vou deixar aqui pra vocês, eu iniciei hoje o desafio de Pilates de 2 semanas da Chloe Ting, então eu tô fazendo com os pezinhos, tô fazendo com as coisas, né, que você pode fazer aí de Pilates, mas eu acho que depois dessas 2 semanas, gente, eu pegue mais realmente com uma professora de Pilates mesmo na plataforma, que é uma plataforma que eu já faço uma musculação, né, com uma personal, inclusive, que eu gosto muito dela, já fiz vários programas dela de musculação, de treino, e nessa mesma plataforma você consegue, né, você paga um valor ali mensal pela plataforma e você pode fazer com outros professores ali, Pilates, tem lá os programas para você fazer. E eu tinha feito com uma menina de lá, peguei um dos programas dela, de Pilates, que era bem assim, gente, foi hard, sabe? Foi menos tempo do que esse que eu fiz, aqui eu acho que deu uns 35 minutos, mais ou menos, e o dela, acho que deu uns 30 minutos, mas gente, o dela eu saí xoxamanque capenga, o outro, sem ser esse da Chloe Ting. Mas, como eu já iniciei o programa dela, eu vou fazer essas 2 semanas, vejo como, né, que eu fico, que eu me reajo e tal, e aí depois, qualquer coisa, depois dessas 2 semanas, eu troco por um treino de Pilates mais intenso, né, porque mesmo com os pezinhos, né, eu senti falta, assim, de ter algo, assim, mais pra suar, sabe? Mas isso é bacana, porque eu vou intercalar, inclusive, com os meus treinos de superiores. Quando eu tava fazendo muitas vezes os meus treinos aqui em casa que eu fiz o desafio de calistenia em um dos meus vlogs aqui, eu sempre alternava quando eu ia fazer eles com a musculação pra não ficar muito intenso, sabe, gente? Eu não ficar tão desgastada. Vamos ver o que tem de lanche da tarde, porque o meu whey, gente, acabou. Eu ainda não comprei. Então tá uma tortura pra mim comer lanche da tarde salgado, porque eu sempre gosto de comer doce. Aí eu comprei um iogurte que tem aí, comprei não, já tinha farinha de aveia, enfim, gente, eu vou ter que me virar nos 30 mais ou menos, porque eu tenho frango desfiado pra comer, pra fazer tipo uma torrada, né, de frango com
o patê de frango, a torrada, comer com patê. Mas, gente, eu quero comer algo doce, entendeu? Então eu vou me virar para comer algo docinho. Amigas, qual a boa para hoje se nós não temos whey? O que a gente vai comer de lanche da tarde? Eu vou substituir a proteína do whey pelo iogurte. Por exemplo, um iogurte desse que é o desnatado, ele equivale a como a proteína de 2 ovos. Obviamente que depende, às vezes, de cada marca, mas principalmente o desnatado, o integral, eu sei que ele precisa de mais, acho que é uns 300 e pouco para bater a proteína, mas o desnatado, esses assim da Danone, assim, costuma bater a meta de proteína aí de 2 ovos. Então, essa aqui vai ser minha proteína. Gente, eu vou fazer tipo um mingauzinho. Eu vou aproveitar que eu tenho leite aqui também. Deixa eu ver se esse leite tá bom. Pra eu não fazer a louca e não colocar leite estragado. Tá bom, pô. Tá ótimo. Olha que belezinha que ficou, gente. O mingau de aveia tá embaixo. Aí aqui é o iogurte. Eu joguei também um pouco de granola low carb, que eu gosto bastante dessa. No iogurte eu também acrescentei um pouco de pasta de amendoim, que eu acho que dá um gostinho especial. E finalizei com frutinhas. Delícia, gente, é isso, se virando nos 30, enquanto meu whey não chega. Eu estava até agora de noite editando pra vocês algumas coisas que eu tinha ficado de editar de Reels. E aí, nossa, quando eu gravo às vezes com o celular do Rafa, algumas coisas que a imagem é melhor que o meu, gente, pra passar pra um iPhone, uma coisa que é do Android é um parto, né? É a única coisa ruim, assim, que eu acho. Aí eu acho que fora que eu tô parecendo Cebolinha, que a minha franja tá toda mordida, eu acho que se eu hoje, meu celular pifasse, meu iPhone, gente, eu ia comprar um Android, de verdade. iPhone é muito bom, ninguém tá falando que não é, mas eu acho que hoje em dia tem celulares muito top de linha, assim, competitivo também com o iPhone. E adivinham o que eu vou comer agora, gente, na hora da janta? Eu fiz aquele lanche da tarde que era tipo um... Tipo não, né? Era um mingauzinho bem gostoso. E agora eu vou comer, ó, lanchos. Queria colocar bem um alface maravilhoso com tomate, queria, gente, só que acabou. Estamos na época realmente das vacas magras. Vou comer essa laranja de sobremesa aqui, então vai ter uma fibra aqui junto. E pra jantinha de hoje é isso. Outra coisa que eu ia fazer, e aí pelo horário, como eu atrasei muito as coisas, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer hoje, é fazer o meu planejamento anual, que eu falei que eu ia fazer pra vocês, que eu ia mostrar o planner, enfim. Então, gente, eu tô pensando em descansar agora, que são 8h20, então comer e ver alguma coisa e descansar, porque eu falei pra vocês que eu dormi mal, né? Essa noite. Então eu não estou com sono, por exemplo, agora, mas eu estou me sentindo bem cansada. Porque, gente, dormir é isso. Não dormir afeta em tudo, gente. A gente fica com mais fome, a gente fica menos disposto, a gente fica mais mal-humorado. Enfim, é só ladeira abaixo. Não sei nem se eu vou conseguir ler hoje à noite, mas eu quero muito ler pelo menos um capítulo. Boa noite. Vou comer meu lancho e nos vemos amanhã. Bom dia, amigas. Enfim, quartamos hoje. Como eu dormi, gente? Enfim, eu dormi horrores, 9 horas. Assim, eu estou com a minha energia aqui em cima, já estou pronta para treinar. Hoje é o meu dia de treino híbrido, então eu tenho exercícios de superior, mas também tenho inferior. Já estou com o meu lookinho. Ó, que bonitinho, gente. Eu adoro o look de treino inverno. Eu acho que me
empolga mais até do que lookinhos de calor, sabe? Ah, eu adoro, gente. Acho que fica muito estiloso, sabe? Eu adoro moletom. Esse ano eu pretendo comprar mais moletons pra treino. Vou passar o Body Splash. Esse daqui é o da Virginia, o que eu mostrei pra vocês ontem, que é o Heaven Blue. Eu vou testar os Body Splash, esse específico que eu ganhei, né? Pra ver se vale a pena os Body Splashes da Virginia. Eu nunca tive nada, gente, assim. Vou tomar meu pré-treino. Eu estou orando pra ver, gente, se hoje talvez não chega meu whey. Senão vou ter que me virar no lanche da tarde de novo. Vou ver o que rola aí de eu fazer de lanche. E é isso, vamos pro treininho. Gente, não sei se vai dar pra gravar pra vocês lá, porque assim, galera está no projeto verão agora, início do ano. E aí, gente, eu sou aquela pessoa bem assim que eu incentivo todo mundo para ir treinar, mas ao mesmo tempo, quando chega essa época do projeto verão, que todo mundo volta com tudo, eu fico torcendo para pelo menos um pouquinho do povo ir embora, sabe? Pra academia ficar vazia. E, gente, a academia aqui está lotada. Então, eu não sei se vai dar para gravar algo para vocês lá, mas se der, gravarei. Amigas, cheguei morta, xoxa e capenga. Gente, esse treino de híbrido que eu faço agora de quarta-feira, ele treina quadríceps, né? Nossa, gente, eu percebi que eu não gosto de treinar quadríceps. Enfim, faz parte ali, pega o glúteo também. Glúteo, eu gosto de treinar glúteo, sim. Mas meu treino preferido é de superiores, eu adoro. Gente, eu vou tomar um banho agora, porque aí eu vou comer. Vai ser bem o básico, gente. Eu estou me virando muito nos 30 com o básico do básico do básico, até realmente a gente fazer a despesa do mês. Então, eu tenho que ir esperando, tenho que ir me virando nos 30 mesmo. Os meninos já estão comendo ali também os churras, acabei de dar comidinha pra eles. E é isso, gente, vou pra um banho bem gostoso, pra depois encher o buchinho. Ai, não, sabe o que eu vou fazer agora? Senão eu vou esquecer. Aproveitei que eu cheguei do treino e eu vou tomar agora minha creatina e minhas vitaminas. Este é o seu lembrete, inclusive. Se você não tomou, de você tomar. Deixa eu pegar aqui os meus. Aqui meu magnésio, minha vitamina D e também o meu ômega 3 e minha creatina que não acaba, é uma creatina infinita. Enfim, vou tomar aqui e bora pro banho, ficar cheirosinha pra encher o buchinho, agora sim. Amigas, tomei um banho gostoso, passei uma vitamina C neste rosto, que hoje ele irá respirar. Vou deixar ele meio que sem make, assim, mais respirando. Já estou aqui com a minha comidinha maravilhosa, gente. É frango desfiado. Aqui eu coloquei arroz com molho de tomate. É um bom jeito, gente, de dar uma diferenciada no arroz, e aí fica com aquela sensação de que você está comendo um risoto, mas na verdade não é um risoto, mas enfim, fica bem gostoso. Só adicionar molho de tomate e é isso. E a minha famosa abobrinha de micro-ondas, que é assim, super fácil, colocou, cozinhou. E é o que teremos para hoje. Migas, enfim, aproveitei para dar uma geralzinha aqui na cozinha básica. E como é bom ter a cozinha limpa, gente. Dá um frescor. E aí eu fiz um bolinho, gente, para eu comer. E é assim, eu tive que me virar, né? Ó o mocinho aqui. Tive que me virar por quê, gente? Porque estou sem meu whey. Então eu fiz aquele bolinho simples, com ovo, leite, coloquei o chocolate em pó também 100%. Aí eu coloquei mais de uma clara de ovo, então foi um ovo e uma clara para ele ficar mais proteico. E coloquei também uma colher de cafezinho de pasta de amendoim para ele não ficar muito seco o bolinho. E de cobertura eu misturei um pouquinho de leite em pó com uma colher de café de doce de leite e diluí, sabe, assim, na água, pode ser no leite também, e coloquei em cima, gente, pra até chegar o meu whey, eu vou estar, assim, tendo que me virar muito nos 30. De buchinho cheio novamente, gente, enfim, irei fazer o quê?
o meu planejamento anual e já começar o meu primeiro planejamento também da semana, né? As coisas que as minhas metas pro ano realmente que eu quero colocar pra mim. E depois também batemos um papinho sobre as metas mesmo, as coisas que eu coloquei aqui e tudo mais, algumas coisas, né? Gente, estou acá no meu planejamento. Eu mais ou menos meio que terminei o meu planejamento aí anual e o meu desse final de semana, né? Porque amanhã já é quinta-feira e na verdade eu costumo organizar minha semana de domingo. Fiz a minha roda da vida. É muito legal, gente, fazer a roda da vida, porque ela mostra aí para vocês, quando você for fazer, mais ou menos quais são as áreas da sua vida que tá precisando de mais atenção, né? Eu vi que no meu caso é a parte sociável, por várias questões, né, gente? Porque eu sou uma pessoa mais caseira, eu gosto muito realmente, né, de ser uma pessoa mais caseira, mas eu acho que até esse final de ano eu fui muito mais sociável, viu, gente? Eu acho que esse final de ano, se eu tivesse sido assim o ano inteiro, eu não teria tido baixas na minha roda da vida. Teve também na parte de descanso, né, porque eu acabo, quem cria conteúdo, né, quem tá muito aqui sempre com esse trabalho de internet, é muito difícil a gente parar, deixar o celular de lado. Então, eu acho que, principalmente final do ano, né, com a ansiedade de final de ano de coisas, né, que aconteceram, eu acabei realmente pecando bastante nessa parte de ter mais tempo de descanso de qualidade para mim, sem essa parte tão da internet, sabe? De ficar tão focado, que é uma das partes que eu também vou focar esse ano. Enfim, essas foram as duas que mais gritaram aqui na minha roda da vida. Eu coloquei as minhas metas pessoais, não vou falar tudo aqui, mas vou falar algumas pra vocês. Eu falei pra vocês que eu tinha decidido fazer pilates e tudo mais, e aí a gente entra na parte que eu tava conversando com vocês ontem, que de metas que eu não cumpri, né, que eu tinha colocado pra mim ano passado. Eu falava muito com vocês que eu queria ter muito essa sensação de estar mais forte, sabe quando você tem, e não é força, gente, em questões de estética, é de realmente você sentir uma pessoa, uma mulher forte, sabe? Você conseguir fazer lá uma flexão com facilidade. E na época eu mostrei muito aqui pra vocês que eu tava fazendo a barra fixa, né? Tentando fazer a barra fixa. E eu terminei no ano sem acabar conseguindo fazer bonitinho a minha primeira barra fixa. E eu fui analisar, né, quais as questões, né, o porquê que não deu certo. Eu percebi que a minha maior evolução ali, quando eu até diminuí o elástico, né, a força do elástico ali, quando eu progredi muito, era quando eu estava fazendo os exercícios, né, em casa mesmo, de calistenia, que eu forçava muito essa parte do braço, eu fazia flexão e tudo mais. Então, pra mim, eu acho que a minha evolução, ela teria dado muito mais certo se eu tivesse continuado fazendo esses exercícios mesmo em casa, como o Pilates também, que ele força bastante, né, essa parte de força braçal, não só a parte do braço, mas é uma das partes também que é trabalhada. Então eu sinto que esse tipo de exercício em casa, com o peso do próprio corpo, me deixou na época muito mais com essa sensação de que, nossa, como eu tô forte, eu consigo fazer mais os exercícios, enfim. Por isso que esse ano eu acabei querendo linkar outra atividade que eu pudesse fazer em casa junto com a musculação, porque eu quero que esse ainda seja um foco de eu realmente continuar tendo não só a sensação, mas que eu realmente fique realmente mais forte, né? Então, com esses exercícios de pilates, assim como na época, né, da yoga também e da calistenia, eu fazia bastante, eu sinto que isso vai me ajudar muito. Então, um desses meus focos, gente, é continuar realmente esse ano focando muito nessa parte de força, né, do meu ganho de massa muscular. E aí, dentro desse meu ganho de massa muscular, a gente vem com uma das minhas segundas metas aí, em questões de saúde para esse ano, que eu vou ficar aí meio ano, 6 meses realmente sem nada de álcool, né? A gente sabe que não tem problema nenhum, gente, o equilíbrio. Eu sou uma pessoa que
eu não vou tomar o álcool, mas provavelmente vocês vão ver aqui eu saindo da minha alimentação saudável, eu comendo coisas fora de casa, mas o álcool, a gente tem que ser sincero, em equilíbrio é ok, vai prejudicar a nossa saúde? Não. Mas em questão de ganho de massa muscular, gente, né? E eu nem sou uma pessoa que eu tô ali com frequência sempre fazendo. Mas ele prejudica muito, né, o ganho de massa muscular em geral. Porque quando a gente ingere o álcool, eu vou falar de uma forma bem assim, didática, gente, sem termos, sem nada, só para de fácil compreensão mesmo, até porque eu não sou profissional da área, apesar de eu entender como que funciona a dinâmica. Mas, por exemplo, ali, o corpo do Rafa tá trabalhando normalmente no dia dele para que as psoríases dele não brotem. Então, os anticorpos do corpo dele ali estão trabalhando para ele não ficar gripado, para aquele vírus que chegou dele ir embora para fora do corpo dele, para que as psoríases dele não brotam. Quando a gente toma o álcool, gente, o nosso corpo basicamente ele começa a trabalhar só em função de tirar o álcool do nosso corpo. Então, o que acontece? O nosso corpo em geral, ele não tá mais cuidando para que as psoríases do Rafa não brotem, para que você não fique gripado, para que aquele vírus que passou ali, realmente ele também vai embora do seu corpo. Por isso que muitas vezes, quando a gente bebe, no outro dia a gente acorda gripado, a gente acorda, nossa, do nada acordei como se eu tivesse pegado uma virose, no outro dia acorda tipo as psoríases do corpo do Rafa gritando, porque o corpo realmente ele só trabalha para tirar o álcool do nosso corpo. Então, se ele só tá trabalhando para tirar nossos órgãos, tudo tá trabalhando aqui só para tirar o álcool do nosso corpo, significa que ele não está trabalhando para nosso ganho de massa muscular também. Então, independente da gente estar ali ingerindo a nossa proteína, as nossas questões, é prejudicial também para o nosso ganho de massa. Afinal, o nosso corpo só está trabalhando realmente ali para tirar o álcool realmente do nosso corpo. Eu não pretendo, gente, ser radical ao ponto de nunca mais vou comer doce, nunca mais vou tomar álcool, não é isso. É porque realmente eu gosto de me desafiar, se vocês me acompanham aqui em outros vídeos, eu sempre fiz esse negócio de, eu vou ficar um mês fazendo tal coisa, eu vou começar agora uma nova atividade física, porque isso também é uma forma ali de eu estar melhorando os meus hábitos de alguma forma, eu estar vivendo experiências novas também dentro desse universo realmente que eu gosto muito hoje para minha vida. Então, gente, são muitas coisas, muitos benefícios, né? Eu também trabalho muito essa parte do autocontrole realmente, da gente saber que a gente não precisa sair de casa e viver e sair para comer, ou sair de casa e ter que sair sempre para tomar álcool, beber. Enfim, gente, são muitos benefícios, sabe? Não só para o nosso corpo, mas para o nosso mental também, para que a gente trabalhe realmente essa parte do nosso autocontrole. Quando vocês forem fazer o plano de vocês desse ano, coloquem metas realistas para vocês, sabe? Metas que realmente vocês veem que é possível que você faça elas com constâncias, porque às vezes a gente coloca umas metas pra gente e fazer, por exemplo, quero fazer academia por 2 horas, 1 hora, mais 1 hora de cardio, e aí a gente consegue fazer isso um dia na semana, aí a gente não vai 2, a gente vai 1. Então não adianta a gente fazer muito um dia ou outro. É muito melhor a gente fazer menos, a gente fazer ali, nem que for 15 minutos, gente, 20 minutos, até que aquilo vire uma constância na sua vida. Depois que virou constância, você vai aprimorando em cima da constância que você adquiriu. Então, era 10 minutos, agora, depois de um mês, eu tô fazendo 15. E assim vai, gente. Tudo aquilo que vira constância na nossa vida faz parte da nossa vida, como acordar e escovar os dentes. Então, eu vou dar mais dicas, inclusive, no meu Instagram também. Eu vou começar a produzir outros tipos de conteúdo mais assim, conversado, sabe?
porque eu acho bem legal e acho que vocês gostam. Essa também é uma das metas que eu me coloquei também para esse ano, fazer conteúdos mais diversificados para as plataformas diferentes, né? Eu vejo que o TikTok reage de uma forma, o Instagram ele reage de outra forma, então eu também quero segmentar, sabe, as coisas diferentes para cada plataforma. Mas é isso, gente, ó, parei de hablar porque já foi demais. Vou dar comida para os cachorros passear e depois eu vou comer o meu lanche. Vocês quase não me vê comendo lanche aqui. Bom dia, amigas. Enfim, quintamos por aqui, gente. Hoje dormi bem também, ainda bem. Já vou preparar o café da manhã, porque eu quero ver se eu edito já o vídeo mais cedo e se eu consigo um tempinho para eu fazer as minhas unhas, gente, porque eu vou voltar a gravar as receitas para vocês, as coisas, e aí eu quero ter as minhas unhas bonitinhas, bem feitas. Então, vou aproveitar já que estou na correria aqui de manhã, agora já são 7 horas, então já vou agilizar aqui as coisas para me despedir de vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Se você gostou, não esquece de dar aquele curtir, comentar alguma coisa aqui que sempre me ajuda muito e nos vemos no próximo vídeo. Beijo! Tchau!